Olá, meu nome é Jonathan Evangelista Chaves e eu curso Formação Pedagógica em Pedagogia no polo da Uniaselv na Uitinga, em Araquari, e eu vou estar apresentando agora a parte de socialização do estágio supervisionado. Para este estágio, eu escolhi como área de concentração as metodologias de ensino e como tema foi escolhido o lúdico como forma de ensinar a vida saudável para as crianças. Bem, este estágio foi pensado nos seguintes itens: abordar o método de ensino dos professores, a forma do lúdico no ensino, como ele ajuda na aprendizagem de cada um, no desenvolvimento dos alunos, a saúde dos alunos, que é um tema relevante para a sociedade em geral e importa também para o futuro desses jovens, e a alimentação das crianças, que tem tudo a ver com a alimentação, com a saúde deles, impacta diretamente. É até dito pelo Ministério da Saúde que 6,4 milhões de crianças no Brasil estão com excesso de peso, sendo que 3,1 milhões já evoluíram para a obesidade. Então é um dado preocupante e trata a relevância deste tema. Então, pensando nisso, foram definidos alguns objetivos, sendo 5 deles que foram feitos no projeto de estágio, que foi fazer a leitura das diretrizes do estágio curricular para obter as orientações necessárias para fazer. Depois, escolher e observar a instituição escolar, que seria feito um estágio no ensino infantil e no ensino fundamental. Então era preciso saber as características, observar a história, como é o funcionamento, como os professores se comportam, como são os alunos, o processo de ensino e a aprendizagem. Depois observar, de acordo com o tema, como é trabalhado o lúdico, as brincadeiras com as crianças, se tem algum objetivo, se tem didática envolvida, porque a brincadeira não pode ser feita de qualquer jeito. Depois, o outro objetivo é realizar a regência em sala, utilizando o tema escolhido e tendo como conteúdo buscando melhorar a saúde das crianças, buscando usar o lúdico para apresentar esse conteúdo para eles, tanto da educação infantil como da educação fundamental, do ensino fundamental. E por último, analisar como foram essas aulas, como foi a vivência do estágio e como foi utilizado o lúdico, se foi válido tanto para o professor quanto para os alunos. Bem, a fundamentação teórica do trabalho foi feita baseada em alguns artigos que foram recolhidos com base em pesquisas bibliográficas, como por exemplo, e eles falam sobre brincar, sobre o papel do professor no ensino, e sobre a saúde das crianças, como os alimentos, higiene, etc. A BNCC e o artigo de Pereira e Souza falam sobre brincar, como ele é importante para a criança adquirir novos conhecimentos, como a brincadeira ajuda através de uma forma prazerosa para a criança. Já outros 2 artigos falam sobre o papel do professor, que não deve levar a brincadeira de qualquer maneira, mas ela deve ser planejada e ter um objetivo. Já o Ministério da Saúde foi pesquisado e ele fala que os hábitos saudáveis são mais compreendidos se forem tratados e ensinados logo na infância da criança. Já em 3 artigos, como Oliveira e Santos, Alcântara e Silva e outros, falaram sobre a importância de tratar a alimentação na educação. Eles falam sobre a higiene, sobre os alimentos corretos a se comer, e falam sobre a alimentação e saúde em geral, tanto física quanto alimentar, tudo impacta na saúde da criança. E alguns jeitos de se passar esse conteúdo para a criança, seja com contação de história, com gibi, ou com outras atividades de pintura, ou qualquer outra que o professor possa fazer. Bem, para a metodologia do trabalho foi feito
o trabalho foi idealizado buscando um tema, primeiramente. Depois foi realizada a definição do local, a observação desse local e o planejamento de aula. E, por fim, houve a vivência do estágio, onde foi possível fazer a regência e conviver com alunos e professores do Centro Educacional escolhido. E, por fim, foram realizados os registros através do paper, onde se trata da vivência no estágio. Bem, o estágio foi realizado no Centro Educacional ABC da Mônica, localizado em Itajaí, Santa Catarina. E lá é uma creche pequena, porém é muito aconchegante e familiar. Os pais gostam muito de lá. E lá possui apenas 50 alunos, 15 funcionários, sendo 7 professoras, 5 salas de aula e funciona na educação infantil, desde o berçário até a pré-escola, e tem também o primeiro e segundo ano de ensino fundamental. Essa creche possui mais de 20 anos de funcionamento e o horário da parte da educação infantil é das 7 da manhã às 7 da noite, e o ensino fundamental é realizado apenas no período vespertino. Bem, após a vivência do estágio, foi realizado um roteiro de perguntas e entrevista com as duas professoras das turmas. Foi uma turma do Jardim 1 e a outra foi do primeiro ano. Foram idealizadas 10 perguntas para elas, sendo 5 sobre a formação delas, sobre a experiência delas, e as outras 5 foram relacionadas ao tema, sobre a alimentação das crianças, sobre o ensino lúdico, e foi idealizado também o plano de aula para as turmas. Foram 2 planos de aulas para cada uma. Então, no primeiro plano, a gente tratou sobre a contação de história para o Jardim 1 e houve uma degustação de alimentos para que eles experimentassem novos sabores. No segundo plano de aula, foi idealizado para aprender sobre higiene corporal. Mostrar as formas corretas de se limpar, tanto o corpo quanto a boca. Foi levado uma dentadura gigante, vamos dizer assim, para ensinar a escovar. E foi feita uma atividade com pintura para eles terem contato também, estimular a coordenação motora deles. E já para o primeiro ano foi feita uma construção de uma pirâmide alimentar baseada nos produtos mais benéficos para a saúde e os com mais malefícios. Houve toda uma conversa com eles sobre o que eles comem, o que eles gostam, e também foi realizado no segundo plano de aula, que foi a segunda aula, uma degustação de alimentos com eles, onde também houve uma contação de história, porém foi outra história que não foi a mesma utilizada no Jardim 1. Bem, a minha vivência no estágio lá no Centro Educacional ABC da Mônica foi gratificante, porque os profissionais que estavam lá eram muito queridos, eles me acompanharam, prestaram ajuda para mim, e os alunos também eram carinhosos com a gente. Bem, e eu tenho um filho pequeno também, e eu levo ele para a creche, mas ser pai de aluno da creche é diferente de estar lá dentro. É uma vivência completamente diferente. E de turma para turma também é. No jardim, eles são menores, é preciso ter uma fala diferente do que os alunos do primeiro ano, porque as idades são diferentes e cada um vai ser de um jeito. Bem, a creche, o período de observação foi muito bom para ter contato com as crianças, porém, uma das dificuldades encontradas foram no começo foi o jeito de falar, que eu não consegui me expressar muito bem, mas no fim as coisas foram melhorando, eu consegui fazer as atividades com eles gostaram também das atividades, até porque a alimentação é um assunto legal de se fazer e com o lúdico fica melhor ainda, né? Então as crianças conseguem interagir mais. Eu, com a ajuda das duas professoras,
Conseguimos passar para as crianças, elas gostaram bastante, no final falaram isso. Elas, tanto os alunos quanto as professoras. Bem, esse estágio então foi muito importante para mim, porque é diferente, mesmo eu já sendo docente e sendo pai, é diferente ver como é que é lá em outro lugar, onde não está acostumado, outras crianças, e um assunto também que eu nunca abordei em nenhum lugar. Então é uma experiência muito válida e eu queria agradecer o ABC da Mônica, a escola, a Uniaselv pela oportunidade e queria me desculpar se passei algum nervosismo na apresentação, mas agradeço novamente a oportunidade e espero levar essa formação e essa experiência para o futuro. Obrigado, e é esse o meu trabalho, meu artigo.